Oi, tudo bem? Me chamo Thales Antipas e hoje a gente vai fazer o nosso devocional. Eu vou estar usando esse Catecismo Nova Cidade. Eu vou querer transmitir esse devocional todos os dias aqui no nosso canal. Um canal totalmente feito para espalhar o Evangelho. E eu acho que os cristãos de hoje em dia estão perdendo a prática do devocional. Eu não vejo muitos cristãos. Eu vejo poucos fazendo devocional. Eu não vou mentir, até esses dias atrás eu não fazia devocional não. E você fazendo devocional, você pode aprender mais de Deus. E aprendendo mais de Deus, você aprende mais de você mesmo. Você aprende mais de si mesmo. Quando você lê a Bíblia, você aprende mais de si mesmo. Aprender sobre Deus, você aprende quem você é. Catecismo Nova Cidade, a verdade de Deus para os nossos corações e mentes. Aqui, através desse devocional, Deus vai estar falando com a gente, vai estar revelando as verdades dele. A prática de devocional, revela sim verdades sobre Deus, revela verdades sobre você mesmo. E por isso há sim uma grande importância em fazer devocional. Vamos abrir aqui na nossa pergunta 1. Esse devocional ele é dividido em perguntas, são 52 perguntas. Pergunta 1. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Vou dar 10 segundos aí para vocês responderem. Pensaram? Vamos lá. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma na vida e na morte a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Não somos de nós mesmos. Pertencemos a Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Base bíblica, vamos ler aqui, Romanos 14, versículos 7 ao 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Vivamos ou morramos, somos do Senhor, somos de Deus. A gente não pertence a nós mesmos, a gente não pertence à nossa mente, a gente não pertence. A gente pertence a Deus. Se vivemos, vivemos para a glória de Deus. Se morremos, temos que morrer para a glória de Deus. Tudo o que a gente tem que fazer é para a glória de Deus. A gente está aprendendo aqui sobre a única esperança na vida e na morte. Vida. Qual que é o propósito da vida? É tudo para a glória de Deus. Esse é um dos propósitos da vida. Que tudo que a gente fazer tem que ser para a glória de Deus. Vamos ler aqui, comentário de João Calvino. Fez o comentário aqui. Se nós, portanto, não somos de nós mesmos, mas do Senhor, está claro o equívoco que temos de evitar e o rumo que devemos dar a todos os atos da nossa vida. Não somos de nós mesmos. Não devemos permitir que nossa razão, nossas vontades influenciem nossos planos e feitos. Não somos de nós mesmos. Não devemos colocar isso como alvo para buscar o que nos é mais conveniente. Não somos de nós mesmos. Tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus, portanto devemos viver e morrer por Ele. Somos de Deus. Que a sua sabedoria e a sua vontade, portanto, governem todos os nossos atos. Amém. Somos de Deus. Assim que todas as áreas de nossa vida lutem por Ele como nosso único alvo legítimo, porque Ele deve ser o nosso único alvo legítimo. Quanto esse homem tem proveito-se ao aprender que não pertence a si mesmo. Retire o domínio e o governo da sua própria razão para entregá-lo somente a Deus, somente a Jesus Cristo. Pois consultar nosso interesse egoísta é a peste que leva mais efetivamente à nossa destruição, de modo que o único abrigo da salvação está em reconhecer que nada sabemos e nada queremos para nós mesmos, mas tão somente seguir o caminho do Senhor, nosso Senhor. Não somos de nós mesmos, somos de Deus.
Somos Jesus Cristo. Ao aprender que nós não pertencemos a nós mesmos, devemos retirar o domínio e o governo de nossa própria razão e entregá-los totalmente a Deus. Essa é a essência da vida cristã. O que eu falei agora é a essência da vida cristã. A gente deve se entregar totalmente a Deus, totalmente a Jesus Cristo. Entregue-se totalmente a Deus, totalmente. Deixe o governo da sua vida totalmente a Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Deus tem algo perfeito para a sua vida se você fizer isto. A salvação já é algo perfeito. Você vai adorar a salvação. Então entregue-se totalmente a Deus, por favor. Você tem que confiar em Deus, porque nada vai dar errado se você confiar em Deus. Se você se entregar totalmente a Ele, tudo vai dar certo. Os planos de Deus são perfeitos. Desculpa eu respirar assim, é que estou um pouquinho nervoso. Não sou muito de gravar vídeo na internet. Só gravei um até agora. Então vamos ler, né? Agora, o comentário de quem escreveu esse livro, Timothy Keller. Acho que nem aparece aí no vídeo, né? Timothy Keller. A certa altura de seus escritos, João Calvino expõe a essência do que significa ter uma vida cristã. Ele diz que poderia fazer uma lista de mandamentos que devemos guardar ou de todas as características que deveríamos demonstrar. Mas em vez disso, quis ater-se ao motivo e ao princípio básico do que significa ter uma vida cristã. O motivo básico é que Deus enviou seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar a sua família. Então, motivo básico. Deus enviou seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar em sua família. Primeira essência que a gente pode pegar desse motivo básico. Fomos salvos. A gente foi salvos. Eu acho que todo mundo conhece a história da cruz, né? Que Jesus foi crucificado para nos salvar pela graça. E 2, a gente faz parte de uma família. Você faz parte de uma família. Deus é seu Pai. Por isso que você deve confiar nele e se entregar totalmente a Ele. Então faça isso. Os planos de Deus são perfeitos. Tudo que Deus fez é perfeito. E viu Deus que tudo que Ele havia feito era muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom, é perfeito. Agora, por causa dessa graça, em agradecimento, queremos ser semelhantes a nosso Pai. Desejamos a semelhança familiar. Queremos ser como nosso Salvador. Desejamos agradar nosso Pai. Nosso Salvador é Cristo. Quando ele refere seu Filho, é Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar através da graça. E a gente deve ter um encontro com Cristo. Se relacionar com Cristo. Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte. É Cristo. Cristo é a salvação. Cristo é o caminho para a salvação. Devemos nos relacionar com Deus. Devemos nos relacionar com Cristo. A gente daqui a pouco vai falar sobre a doutrina da Trindade. Cristo é Deus. Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. A gente vai explicar porque por enquanto vai ser, não é o tema da mensagem, não é o tema do devocional de hoje. 2, né? O princípio básico é o seguinte: não vivemos para agradar a nós mesmos. Não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas, tá? Princípio básico: não vivemos para agradar a nós mesmos, não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Isso significa várias coisas. Primeiro, a palavra quem determina, ó, aqui.
Primeiro, que não determinamos para nós o que é certo ou errado. Entregamos o direito de determinar isso e dependemos totalmente da palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é e contém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus quem determina se está certo ou se está errado. Não há nada, não é você quem determina, é a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus. Primeira coisa que isso pode significar além, do literalismo, do sentido literal. Segundo, deixamos de nos colocar em primeiro lugar. A gente deixa de colocar em primeiro lugar e coloca em primeiro lugar Deus. Deus deve ser o primeiro lugar sobre todas as coisas. Todas as coisas. E amar ao próximo como ama a si mesmo. Você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. E deixar de colocar você ali, em primeiro lugar e colocar você e o próximo no mesmo patamar. Você deve ter o mesmo, o amor que você tem por si mesmo ao próximo. Você deve ajudar o próximo. Então você deixa de colocar você em primeiro lugar. Essa é uma das outras coisas que Deus quer falar aqui. Segundo, também abrimos mãos do princípio operante que em geral empregamos na vida cotidiana. Deixamos de nos colocar em primeiro lugar e sempre colocamos nesse patamar o que agrada a Deus e ama seu próximo. Terceiro, cadê? Devemos entregar-nos inteiramente a Deus. É o que eu estou falando desde o começo. Quando a gente entrega totalmente a Deus, a gente começa a ter confiança em Deus, que a gente percebe que Deus é perfeito, que tudo que Deus faz é perfeito. Os planos de Deus são perfeitos. E a gente percebe isso. Perceber isso é muito bom. Então a gente deve nos entregar totalmente a Deus e devemos ter confiança total em Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. Terceiro, significa também que não temos nenhuma parte da vida que seja imune à entrega de si mesmo. Devemos entregar-nos inteiramente a Ele de corpo e alma. Isso quer dizer que conforme confiamos em Deus, nas alegrias e nas provações, nos tempos bons e nos tempos ruins, na vida e na morte. Confiamos em Deus nas alegrias e nas provações. Você vai ter provação. Você vai ter provação. Às vezes a provação, Deus já sabe sua vida. Deus é onisciente. Mas a provação é para você mesmo, para você descobrir quem você é, para você conseguir passar os próximos desafios conforme a sua experiência que Deus vai te demonstrar nas suas provações. Como ele fez com Jó, ele demonstrou a verdade, Jó teve as calamidades, depois teve a teologia de Zofar, Beldade, teologia de Eliú, E depois tem a teologia do próprio Deus, que ele demonstra a verdade. Então as provações servem também para Deus mostrar a verdade que ele tem para falar com você. Simples. Como se relaciona esse motivo e princípio? Como se relacionam esse motivo e princípio? Como somos salvos pela graça. Fomos salvos pela graça. Não pertencemos a nós mesmos. Certa vez uma mulher disse: se eu soubesse que era salva pelo que eu fazia, se eu contribuísse para a minha salvação, Deus não poderia pedir nada de mim porque eu teria dado a minha contribuição. Mas se fui salva pela graça, por pura graça, então não existe nada que Ele possa pedir para mim. É isso mesmo. Você não pertence a si mesmo. Não há nada que você pode retribuir a Deus. Porque se você ver, realmente não tem. São bênçãos que não tem fim, a musiquinha, Mas realmente é a mais pura verdade. Você não pertence a si mesmo. Você foi comprado por alto preço na cruz. Deus te comprou por alto preço. Há alguns anos, é o Timothy Keller falando, Há alguns anos ouvi um pregador cristão dizer: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você sem se entregar totalmente a Ele? Se entregue a Cristo. Se entregue a Cristo. Como é possível alguém se entregar por amor a mim e eu não me entregar a Ele? Ele, Deus, Jesus, se entregou por amor a você.
e você não vai fazer nada em troca, já não tem como você retribuir esse favor. Mas entrega a si mesmo, é o mínimo que você pode fazer, é o mínimo. E é algo muito sério. Deus, Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte, então se entregue a Ele. Cristo é o caminho da salvação, se entregue a Ele. Assim você será salvo. Assim você vai ter propósito de viver, você vai glorificar a Deus, se entregue a Ele. Agora eu vou encerrar. Como você tem vivido? Como está a sua esperança? Se você não anda se entregando a Deus, se você não anda vivendo como Deus quer que viva, um dos princípios da vida, um dos propósitos da vida é viver diante da vontade de Deus, é um outro propósito da vida. Você que ouviu essa mensagem e escutou o Espírito Santo falando com você, e a partir de hoje quer se entregar totalmente a Deus, viver para o Senhor, morrer para o Senhor, e em todos os seus atos glorificar a Deus e realmente se entregar totalmente a Deus, faça essa oração comigo. Aqui, ó, oração. Cristo, nossa única esperança na vida e na morte, lançamo-nos sobre teu misericordioso cuidado paternal. Tu nos amas porque somos teus, nenhum bem possuímos senão em ti, e não poderíamos pedir dom maior do que o de pertencer a ti. Em nome de Jesus. Amém. Próximo devocional, talvez eu grave amanhã. Quem é Deus? Como é esse Deus? Assim eu encerro nosso devocional aí com um ar de suspense para vocês participarem do próximo devocional. Talvez amanhã, ou talvez semana que vem, ou talvez final de semana, porque amanhã eu tenho escola. Acho que eu não vou conseguir ir. Eu tenho um curso de teologia também. E foi isso. Desculpa, né, eu falar algumas palavras erradas. Eu tô bem nervoso, porque é a primeira vez, eu não gosto muito de mostrar meu rosto na internet, mas é a primeira vez, né, que eu tô fazendo isso, porque é o meu propósito, é um dos propósitos da vida, é glorificar a Deus, espalhar o evangelho a toda criatura, e é isso que eu vou fazer. A minha vida, eu dependo disso, eu preciso fazer isso. Porque eu quero que as pessoas conheçam meu Pai e comecem a amá-lo como eu amo ele. Porque ele é minha única esperança na vida e na morte. Amém? Tchau. Até talvez a próxima semana, final de semana ou amanhã. Adeus.